Def Magé 240, A morte de um deus da guerra. Conteúdo patrocinado. Foi há cerca de 50.000 anos, quando Fitum viveu como humano. Foi uma quantidade impressionante de tempo para um humano imaginar, e um tempo consideravelmente longo até mesmo para um deus. Em sua essência, Fitum era um fanático por combate, um viciado em batalha sedento de emoções. Como humano, ele desejava a força. O poder era necessário. Soldados fracos em um campo de batalha não eram combatentes, mas coisas inúteis para serem usadas como escudo de carne. Eles não tinham a capacidade de desfrutar do combate ou sentir qualquer emoção, eles foram simplesmente cortados como ervas daninhas. Para poder continuar desfrutando da batalha, era necessária a força para sobreviver. A habilidade de tiro com arco para bater inimigos montados, a agilidade para dançar em torno de um soldado fortemente blindado, a proeza de combate para derrubar lutadores de armas leves, todos os tipos de força eram necessários para sobreviver a batalhas contra magos, aventureiros e mercenários. Depois de passar pelo esforço para se tornar um mercenário, depois de todo o treinamento que o deixou vomitando sangue, um único campo de batalha não foi suficiente para Fitum. Ele queria experimentar tantos campos de batalha quanto possível, e experimentar cada um pelo maior tempo possível. Mas, naturalmente, Fitum desejava não apenas força, mas também dinheiro, além de fama, bebida, comida, mulheres e todos os outros prazeres concebíveis. Mas a razão pela qual ele desejava isso era porque queria encher seu corpo com a excitação febril que acompanhava o sabor da batalha. O dinheiro era necessário para obter o equipamento adequado. Para ser contratado para lutar nos campos de batalha que Fitum achava tão fascinantes, ele precisava de fama, conquistas. O álcool, a comida e as mulheres para desfrutar entre as batalhas também eram importantes. Para sentir a emoção de estar tão perto da morte, Fitum precisava estar vivo. Foi porque ele estava vivendo uma vida gratificante que ele foi capaz de sentir a emoção crua da morte. Ele foi pago para matar, comeu e bebeu em banquetes e fez amor com mulheres. No dia seguinte, ele retomaria seu treinamento e procuraria seu próximo campo de batalha. Seu estilo de vida consistia em repetições infinitas desse ciclo. Assim, Fitum pensou que um dia morreria em um campo de batalha. Mas antes que ele percebesse, era ele quem liderava um bando de mercenários, e como resultado de seus ataques violentos por toda a terra, a guerra havia terminado. A nação que contratou Fitum alcançou a vitória em uma guerra complicada e se tornou uma grande nação, encerrando a era de guerra entre senhores da guerra rivais. Fitum procurou apressadamente por seu próximo campo de batalha, mas, infelizmente, os conflitos menores entre pequenas nações não foram suficientes para satisfazê-lo. Mesmo que ele quisesse trair a grande nação que ele serviu, não havia ninguém naquela nação mais poderoso do que Fitum. Ele não teve escolha a não ser esperar pela próxima guerra. Ele teria que resistir até que a grande nação se fragmentasse mais uma vez e um novo inimigo poderoso nascesse. Mas apesar de ser uma lenda viva, no final, ele ainda era um humano. Sua incrível vitalidade permitiu que ele vivesse por mais de 120 anos, mas no final, ele alcançou o fim de sua vida antes que a grande nação se fragmentasse. As pessoas o lamentaram como o herói que ajudou na fundação de sua nação, aquele que lhes trouxe vitória após vitória no campo de batalha. Eles o agradeceram por acabar com o caos e trazer paz a eles. Eles não sabiam que Fitum era quem desejava mais do que ninguém que aquela paz fosse desfeita. Mas, graças às orações do povo, Fitum se juntou às fileiras dos deuses após sua morte. Como alguém que estava cheio de arrependimento por não ter sido capaz de morrer no campo de batalha, isso era mais do que ele jamais poderia ter pedido. Ele se tornaria um deus e se lançaria em batalhas contra os remanescentes do rei demônio ainda à espreita nas sombras do mundo, bem como Vida e os deuses que a serviam dentro da cordilheira Bondar do continente Bangaia. Seu sangue ferveria e sua carne dançaria mais uma vez, e ele enfrentaria deuses malignos contra os quais não teria chance quando era mortal. Ele esperava e esperava travar batalhas ferozes diferentes de todas as que já havia experimentado antes. Mas essas esperanças foram traídas.
O que o esperava era a tarefa de ajustar o poder do atributo vento que preenchia Lambda, a fim de manter e administrar o mundo. E a tarefa de liderar os crentes que lhe ofereciam orações, alimentando-os assim como ele havia sido nutrido antes de se tornar um Deus. Ele passou seus dias cuidando do mundo como um jardineiro cuidaria de seu jardim, e guiando seus crentes com muito menos esforço e cuidado do que quando treinava novos soldados como mortal. Claro, ele não havia esquecido que existiam inimigos, como os remanescentes do exército do rei demônio, os deuses que serviam a vida Xantar, o deus do fogo e da destruição que diziam ter caído na loucura. Foi decidido que, se esses inimigos fizessem um movimento, Fitum lideraria os espíritos heróicos na batalha junto com os outros deuses da guerra. Mas os deuses malignos que já fizeram parte do exército do rei demônio apenas moveriam seus seguidores em suas tramas e esquemas, eles nunca agiriam por conta própria. Os deuses da facção de vida se esconderam na cordilheira da fronteira em Xantark no continente negro, sem mostrar sinais de querer partir. Fitum e seus subordinados estavam totalmente preparados, mas não tiveram escolha a não ser continuar seu trabalho tedioso, pois não foram abençoados com a oportunidade de um combate real. Fitum sabia que havia recebido uma tarefa honrosa, que só poderia ser executada por um deus. Mas não era o papel acalorado, estimulante e emocionante que Fitum desejava. Reunindo os membros de seu antigo bando de mercenários que morreram antes dele e se tornaram espíritos familiares e espíritos heróicos de outros deuses, reunindo crentes, concedendo proteções divinas inúteis. Ele não tinha nada a fazer além de reunir indivíduos promissores e assistir enquanto eles lutavam por suas vidas no Dungeon of Trials que ele havia criado. Durante esse tempo, a grande nação para a qual Fitum trabalhou caiu e até seu nome foi esquecido. Um mundo de conflito surgiu mais uma vez, e Fitum sentiu inveja quando seus habitantes aproveitaram a guerra. Mas ele foi incapaz de descer sobre o mundo sozinho, ele não podia fazer nada além de assistir. Antes que ele percebesse, 10.000 anos, 20.000 anos se passaram. As memórias e desejos que Fitum sentiu como mortal foram esquecidos, e ele se tornou apenas mais um dos muitos outros deuses que serviam Alda. Mas com o surgimento de Vandaliel, os desejos que dormiam com ele despertaram. E Vandaliel satisfez esses desejos, muito mais do que Fitum sequer imaginara. Claro, esses desejos sendo realizados demais seriam problemáticos. Fitum gostava de batalhas até a morte e não desgostava de combates nos quais estava em desvantagem. Mas ele sentiu raiva quando foi ferido. E não é que Fitum queria perder. Mesmo agora, ele estava sofrendo com a dor em todo o seu corpo, tendo sido comido por dentro pelo Bloodus de Vandaliel. Ele curou os ferimentos de seu corpo com magia de cura, mas não conseguiu curar sua própria alma. Ele não teve escolha a não ser suportar essa dor, mas... Falando em dor, o que aconteceu com os outros? Ele de repente se perguntou. A maldição da consequência da ação fez com que Fitum sentisse não apenas a dor que ele mesmo havia causado, mas também a dor infligida pelos espíritos heróicos que o serviam. Mas as instâncias dessa dor tornaram-se cada vez menos antes que ele percebesse. A parede transparente do espaço, semelhante a uma membrana, isolava esta área do mundo exterior, mas Fitum podia ver Kanako e seus companheiros lutando contra Bob e os outros espíritos heróicos do outro lado dela. Parecia que os espíritos heróicos estavam em desvantagem, pois haviam perdido um membro, mas pareciam estar se segurando. Mas o que aconteceu com os outros espíritos heróicos? O fato de que as instâncias de dor que sinto são menos, significa que eles estão infligindo menos feridas ao inimigo. Eles foram mortos? Agora que penso nisso, a cidade está ilesa. A batalha continua fora dos portões, mas isso é tudo, pensou Fitum. Droga, suponho que isso seja o melhor que poderíamos fazer com um plano feito às pressas. A fim de garantir as forças de combate, Fitum preparou corpos improvisados para seus espíritos heróicos encarnarem, e também preparou armas que eles poderiam usar mesmo depois de usar a transformação do espírito heróico. Mas, como esperado, foi impossível preparar as armas exatas que eles usaram 50.000 anos atrás.
Alguns deles foram preservados por serem consagrados em igrejas e afins, mas houve muitos casos em que não puderam ser recuperados de imediato porque se perderam ou agora pertenciam a outra pessoa. Assim, grande parte da armadura usada pelos espíritos heróicos eram itens que eles haviam escolhido das caixas do tesouro e da câmara do tesouro do próprio Dungeon of Trials de Fitum. Mas isso não era uma opção para suas armas. Seu inimigo era Vandaliel, que de certa forma manejava os fragmentos do Rei Demônio ainda melhor do que o Rei Demônio Guduranis. Se eles fossem matá-lo, eles precisariam de armas Orichalcum ou equipamentos Demon King. Assim, Fitum enviou mensagens divinas aos clérigos de uma igreja que o adorava e ordenou que abrissem suas câmaras de tesouros secretas. Assim, ele adquiriu vários equipamentos, incluindo equipamentos feitos com a medula óssea do Rei Demônio, bem como as cimitarras Orichalcum que ele mesmo havia usado quando era mortal. Embora ainda não houvesse equipamento suficiente para todos os espíritos heróicos, Fitum usou seu poder como um deus para refinar Orichalcum e revestir armas de mitril e adamantite com ele para criar armas improvisadas de Orichalcum. E mesmo isso não foi suficiente, mas eles se saíram muito bem e se infligiram tanta dor aos peões de Vandaliel. Tenho certeza de que seus reforços não estão chegando porque estão exaustos de lutar contra meus subordinados ou porque ele se enganou ao acreditar que eles foram vitoriosos, pensou Fitum. Mas também não tenho reforços. Bem, isso não pode ser ajudado. Para ser honesto, não era um plano agradável para começar. Agora então, estamos sem tempo. Eu vou pedir para você me ajudar desta vez, Akira. Hajime Fitum disse para Akira, que ainda estava olhando para a fumaça da explosão que incinerou Misa Anderson. Ajudá-lo? Faça o que quiser. Vá em frente e solte um raio poderoso suficiente para quebrar essas paredes do espaço ou apagar o Bloodros, se quiser. Voltaremos, disse Akira. Conteúdo patrocinado. Voltando? Do que você está falando, Akira? Gemeu Murakami, que havia sido arremessado por Orbia, enquanto se levantava. Como Akira, ele quase não foi afetado por um Bloodros, já que Vandaliel usou tudo isso como combustível para a Flame Prison Death. Ele puxou a faca que ainda estava alojada dentro dele e bebeu uma poção de gosto ruim. Agora curado, ele pôde continuar lutando. Ele possuía a habilidade Super Mana Recovery, então mana também não era um problema. Seu fracasso anterior deveu-se ao fato de que ele não esperava que Vandaliel ainda tivesse um Ghost como Orbia na manga, mas ele não cairia no mesmo truque duas vezes. Akira olhou para Murakami incrédulo. O que eu quero dizer? Misa foi devorada. Você não entende? Estamos em desvantagem aqui. Um que não pode ser derrubado, ainda por cima. Devemos recuar. É problemático ter que morrer e fazer as coisas de novo, mas é melhor do que ter nossas almas quebradas. Você não entende isso? Não me diga que você foi infectado pelo fanatismo deste deus pela batalha. Murakami deu alguma consideração às palavras de Akira. De fato, Akira certamente estava correto. Vandaliel se tornou muito mais poderoso do que Murakami esperava, e eles perderam Misa. Era possível para eles continuar lutando, mas era difícil imaginar que sairiam vitoriosos se o fizessem. O medo de ter a alma destruída, esse medo era realmente difícil de sentir por alguém que era um mortal ao invés de um deus. Para um ateu que não acreditava em nenhuma religião, pode-se dizer que esse destino não era diferente da morte. Mas para indivíduos reencarnados como Murakami e Akira, ter a alma destruída e ter sua existência extinta era a verdadeira morte. Claro, a situação havia mudado desde a última vez que Murakami e seus companheiros retornaram ao reino divino de Rodcourt. Era até possível que Rodcourt considerasse Murakami e Akira inúteis e os devolvesse ao círculo de transmigração como qualquer outra alma morta. Suas almas permaneceriam intactas dessa forma, mas, para Murakami, que era um mortal e não um deus, reencarnar como outro organismo com suas memórias e personalidade apagadas não era muito diferente de ter sua existência extinta. Mas se ele continuasse lutando aqui com medo de que Rodcourt desistisse dele, haveria alguma esperança de vitória?
Eu vim para esta batalha pensando que não temos escolha a não ser fazer uma aposta, mesmo que as probabilidades não estejam a nosso favor, mas suponho que não tínhamos esperança desde o momento em que Vandaliel fechou este espaço e usou o Bloodos. Poderíamos ter tido mais chance se tivéssemos formado uma aliança com Fitum e fornecido a ele informações desde o início, em vez de tentar deixar tudo para ele. Murakami suspirou para si mesmo. Sendo esse o caso, parece que seria melhor fazer o que Akira diz, recuar por enquanto e esperar que alguém da origem que provavelmente se juntará a nós morra e reencarne aqui. Tudo bem, eu vou me matar. Tenho certeza de que Rodcourt está fazendo um grande alvoroço em seu reino divino agora, mas ele não deve ter problemas para recuperar nossas almas, disse Murakami. Akira deu um suspiro de alívio, vendo que Murakami parecia ter caído em si. Ambos pressionaram os interruptores ligeiramente difíceis de usar em suas mentes. A dor duraria apenas um segundo. Seus corações parariam e suas almas deixariam seus corpos em menos de um segundo. Mas durante aquele único momento. Aperto do destino relâmpago. Hajime Fitum murmurou por trás. Murakami e Akira gemeram quando foram perfurados pelo poderoso raio lançado por Hajime Fitum. A onda de choque produzida pelo raio destruiu as paredes do espaço, fazendo com que os fantasmas do atributo espacial gemessem e se dispersassem. Hajime Fitum deu um sorriso satisfeito ao olhar para Murakami e Akira, que haviam acabado de tentar se matar. O que você acha? Eu fiz como eu gostava. Você não sabia o quão rápido é um raio? Não preciso nem de um segundo para chocar você. Ele disse triunfante. Oh, o que é o significado disso? Murakami engasgou. Ele e Akira se viraram para enfrentar Hajime Fitum. Apesar de sua perplexidade, eles estavam tentando retaliar. Mas seus corpos não se moviam e as habilidades de Murakami não eram ativadas, apesar de ele querer. Houve uma abertura antes que suas almas deixassem seus corpos, então eu fiz uso dela. Usei eletricidade para forçar seus corações a se moverem e selei suas almas dentro de seus corpos usando meu poder como um deus. Disse Hajime Fitum. Hajime Fitum havia prendido Murakami e Akira naquele único momento que levou para que suas almas fossem recuperadas por Rodcourt. A habilidade marionete não tinha o poder de selar almas dentro dos corpos, mas essa façanha foi possível para o raio de Fitum, o deus das nuvens de tempestade. Normalmente, essa era uma forma de manter as funções cardiopulmonares e manter a alma dentro do corpo para salvar alguém à beira da morte, mas, nesse caso, Fitum a havia usado para colocar Murakami e Akira na palma da mão. Oh, o quê? Você, realmente queria nos matar tanto assim? Murakami gemeu, ainda com dor. Eu fiz, mas não foi por isso que fiz isso, ele zombou. Eu fiz isso para poder usar essas suas habilidades para matar Vandaliel. Seu desgraçado. Seu maldito, pirralho. Hajime Fitum deu uma risada alta. Você ainda está tentando agir como se fosse meu professor? Não olhe para mim. Eu tranquei sua alma em seus corpos e vou controlá-los com minhas correntes elétricas. Rodcourt não poderá interferir enquanto suas almas ainda estiverem dentro de seus corpos. Vou libertá-lo assim que a batalha terminar, embora seus nervos provavelmente já tenham se esgotado, então você morrerá no segundo que eu fizer isso. Mas você não se importa, certo? Você pretende morrer de qualquer maneira. Agora, vamos trabalhar juntos, Murakami-sensei. Tendo perdido o controle sobre seu corpo devido ao raio de Hajime Fitum, Murakami sentiu medo. Como seriam as coisas se a batalha contra Vandaliel continuasse nesta situação? A alma de Murakami seria devorada se Hajime Fitum perdesse, e mesmo se ele ganhasse, era possível que Murakami perdesse sua sanidade com a dor. Para começar, não havia como Hajime Fitum conseguir uma vitória impecável contra Vandaliel. Não era difícil imaginar que ele usaria o corpo de Murakami como escudo em algum momento da batalha, fazendo com que sua alma fosse devorada no processo. Mas Hajime Fitum atualmente controlava até mesmo a ativação das habilidades de Murakami. Não havia nada que Murakami pudesse fazer.
Hajime Fitum riu. Agora tenho companheiros que compartilham minha mente em corpos diferentes. Isso me deixa doente, mesmo que seja apenas por causa de correntes elétricas, mas vou aguentar por você. Agora então, de onde ele vem? Murmurou, notando os passos de Vandaliel passando por entre a fumaça que ainda não havia desaparecido. Fitum sabia que Vandaliel estava escondido na fumaça e esperando para ver que movimento ele faria. A verdade é que Vandaliel não estava simplesmente se escondendo, ele lançou-lhe Death Delay quando Murakami e Akira tentaram se matar. Mesmo com sua resistência ao atributo da morte, eles levariam pelo menos 1 minuto para morrer. Vandaliel pretendia usar Flaming Prison Death mais uma vez durante esse tempo, matando-os com a explosão e devorando suas almas. Como Hajime Fitum havia agido primeiro, Vandaliel não precisou recorrer a isso, método que poderia ter feito com que ele fosse queimado por seu próprio feitiço. Mas não há tempo para tentarmos nos encarar através dessa fumaça, Hajime Fitum murmurou. Como Hajime Fitum estava exercendo seu poder como um deus com a habilidade de transformação de Deus ativa, ele morreria se excedesse seus limites. Isso era verdade mesmo considerando o fato de que Hajime era um indivíduo reencarnado com um corpo que havia sido criado pelo poder divino de Rodcourt. Vou fazer minha jogada primeiro. Lâmina relâmpago voadora gêmea. Hajime Fitum gritou. Ele usou uma habilidade marcial e desencadeou uma onda de choque balançando suas espadas curvas do equipamento Demon King em um padrão cruzado, não para o outro lado da fumaça, mas para a cidade de Mortse que era visível à distância. A cidade ficava entre 1 e 2 quilômetros de distância, mas essa distância não importava. Neste mundo, um aventureiro de classe A poderia dividir uma pequena montanha em duas se liberasse toda a sua força. Considerando que Hajime Fitum era a encarnação física de um deus da guerra, seria fácil para uma onda de choque de força total produzida por suas armas de equipamento Demon King destruir uma mera muralha da cidade. Mas Vandaliel saltou de dentro da fumaça na frente da onda de choque, revelando-se. Parede de aço, forma de aço, ele murmurou. Ele ativou a carapaça do Rei Demônio em ambos os braços, com sua armadura de metal líquido e o exoesqueleto do Rei Demônio protegendo seu corpo, e bloqueou o ataque de Hajime Fitum. Mas parecia que esse movimento havia sido antecipado. Parar! Murakami gritou. Um dos braços de Vandaliel estava congelado no lugar. Conteúdo patrocinado. Encantamento do Relâmpago Divino. Twin Crescent Flying Slash Dance. Hajime Fitum gritou, enviando uma série de ondas de choque ainda mais poderosas para o agora imóvel Vandaliel. Incapaz de resistir a isso, a carapaça e o exoesqueleto de Vandaliel foram despedaçados, junto com a pele do Rei Demônio por baixo. No entanto, nenhum de seu sangue foi derramado. O encantamento de raio de Hajime Fitum queimou as feridas de Vandaliel. Esta é a sua maneira de lidar com o Bloodros, eu vejo. Então acho melhor você não atacar a cidade, no entanto, disse Vandaliel. A razão pela qual Hajime Fitum não havia atacado de uma posição onde pudesse atingir a cidade de Mortse até agora era porque ele pretendia usar o povo da cidade como reféns contra Vandaliel. Ele não se importou em aplicar uma quantidade moderada de dano à cidade, o suficiente para matar um pouco mais de 1000 pessoas. Mas ele se certificou de não tentar infligir danos suficientes para matar a maioria ou todos os cidadãos. A razão para isso era porque, o que aconteceria se Vandaliel abandonasse a cidade e as pessoas da cidade perdessem seu valor como reféns? Hajime Fitum sabia a resposta para isso, mesmo antes de experimentar a dor de Bloodros. Mas esse plano de tomada de reféns dependia da crença de Fitum em uma certa coisa. O fato de que Vandaliel continuaria a defender a cidade mesmo ao custo de ter que se arriscar para isso. Se Fitum fosse incapaz de acreditar nesse fato, seu plano não funcionaria. Você está esperando que eu, o inimigo que você está lutando até a morte, tenha uma consciência, um senso de justiça, um senso de compaixão. Por que você protegerá os insetos da cidade até seu último suspiro? Fitum murmurou. Acreditando que o Rei Demônio continuaria a defender os fracos, a fim de derrotar o Rei Demônio.
Tal coisa provavelmente teria sido impossível para as 5 lâminas coloridas. Mas Fitum tinha absoluta certeza de que Vandaliel realmente tentaria defender a cidade até a não poder mais. No campo de batalha, havia muitas pessoas que arriscariam suas vidas por motivos que outros considerariam inúteis. Como humano, o próprio Fitum foi um mercenário que arriscou a vida para ser pago. Esses motivos incluíam amor, amizade e justiça, e Fitum sabia que as pessoas estavam realmente dispostas a dar suas vidas por esses motivos. Por isso era possível acreditar que Vandaliel arriscaria a vida por um motivo que Hajime Fitum não conseguia compreender, pelo menos para o anterior Hajime Fitum. Mas parecia que o atual Hajime Fitum não conseguia acreditar nisso. Isso é impossível. Quando sua vida está realmente em risco, não há dúvida de que você vai abandoná-los. Afinal, existem muitas outras cidades, mas você só tem uma vida. Ele gritou. Foi por isso que ele usou o Deficit para parar um dos braços de Vandaliel e parar todos os seus movimentos, fixando-o no ar, então tentou colocar todo o seu esforço neste momento. Entendo, disse Vandaliel com um aceno de cabeça. Usando os olhos do rei demônio que se abriram em sua testa e uma de suas palmas, ele lançou feixes de luz de aparência misteriosa em Murakami, a fim de apagá-lo e desfazer a habilidade Deficit. Ele havia destruído o dono anterior da habilidade, Konoe Miyagi, simplesmente refletindo a habilidade com a habilidade Tais, mas, como Murakami tinha um corpo físico, refletir a habilidade de volta para ele não teria nenhum efeito além de mobilizar o próprio braço de Murakami. Como os feixes de luz liberados pelos fragmentos do Rei Demônio não eram feitiços, eles não seriam afetados pela habilidade original de Murakami, Cronos. Ele seria incapaz de evitar as vigas e simplesmente morreria quando criassem buracos em seu corpo. Porém, com movimentos desajeitados, Murakami evitou as vigas, como se previsse que seriam apontadas para sua cabeça e estômago. Akira não havia previsto os ataques e o instruiu a se esquivar, e, no entanto, os movimentos de Murakami só podiam ser vistos como os de alguém que viu o futuro. Seus pensamentos estão sendo compartilhados por uma conexão entre as correntes elétricas biológicas em seus cérebros? Vandaliel murmurou. Então, você percebeu isso? Disse Hajime Fitum. Hajime Fitum assumiu não apenas os corpos de Murakami e Akira, mas também seus cérebros, e através disso, suas habilidades e sentidos. Agora, os olhos do Godin Akira eram os olhos de Hajime Fitum. Hajime Fitum usou isso para ver o futuro e fazer Murakami desviar do ataque de Vandaliel. Mas você ainda está animado, não é? Bem, então, vou cortá-lo no tamanho certo. Lança do Deus Raio. Hajime Fitum rugiu. Ele parou seus ataques de onda de choque e lançou um feitiço de atributo vento. Com um barulho de trovão, um raio, equivalente à lança de um deus, disparou, em direção a Kanako e os outros que lutavam contra Gordon Bob. Vá! Kanako começou a gritar, mas não era a única. Seu comandante! Bob Gordon gritou, já que o feitiço de Hajime Fitum certamente era grande o suficiente para engolfá-lo também. Legion imediatamente tentou proteger seus aliados, mas ela estava envolvida na batalha com os outros espíritos heróicos e não chegaria a tempo. Mas Vandaliel ficou no caminho do feitiço de Hajime Fitum, com uma quantidade considerável de tempo de sobra. Ele cortou o braço que havia sido imobilizado por Deficit. Barreira de absorção mágica, escudo de aço demoníaco, ele murmurou, colocando uma barreira. O raio colidiu com a parede do atributo de morte mana, desaparecendo gradualmente à medida que seu mana era absorvido, mas... Eu não vou deixar você, gritou Hajime Fitum, enviando uma onda de choque com seu equipamento Demon King e abrindo a barreira. Quando o que restou da lança do raio atingiu Vandaliel, ele caiu para trás e uma dor violenta devastou o corpo de Hajime Fitum. Hajime Fitum tinha certeza de que havia perfurado a resistência mágica de Vandaliel, infligindo grandes danos que incineraram seus órgãos internos. De fato, grandes danos que incineraram seus órgãos internos. Hajime Fitum gritou em agonia. Por quê?
Seus próprios órgãos foram incinerados, seu peito foi perfurado, seu corpo foi congelado e ele se sentiu esmagado por uma força insuportável. Incapaz de suportar a dor extrema que o fez sentir como se sua alma estivesse prestes a quebrar, Hajime Phitum caiu de joelhos. Ele estava preparado para suportar a mesma dor sentida por Vandaliel, mas esta era claramente uma dor diferente. O que foi isso? Que dor era essa que nem os olhos de Akira conseguiram ver? Com os olhos lacrimejando de pura agonia, ele olhou para Vandaliel e viu que o espaço atrás dele havia sido distorcido de forma não natural. Grande Deus da guerra, parece que você gostou das miragens que eu conjurei, disse a voz do atributo de luz Ghost Shipuras. Quando Vandaliel foi atingido pelo raio e a atenção de Hajime Phitum estava focada nele, Shipuras havia conjurado miragens, que agora estavam desaparecendo. Atrás de Shipuras, Hajime Phitum podia ver Kanako e seus aliados atacando Gordon Bob e os outros espíritos heróicos com feitiços. Não, Hajime Phitum estava enganado. Esses feitiços não eram de Kanako e dos outros. Princesa Levia, Orbia, Daroak, tendo recebido o mana de Vandaliel, juntou-se a Kimberley para atacar com um Dead Spirit Magic. Fiquei quieto até agora, mas vou queimar você agora. Princesa Levia gritou. Seu oponente sou eu desta vez. Orbia disse a seus inimigos. Super grato pelos reforços, disse Kimberley. Daroak soltou uma gargalhada louca. Vai, Luz. Conteúdo patrocinado. Fico grato pelo reforço, mas não estamos muito preocupados com a reputação de Vandaliel, questionou Doug. Bem, se nos pedem para fazer um show, temos que corresponder às expectativas. Kanako respondeu. Não que eu ache que sejamos visíveis das torres de vigia, disse Melissa. Os três estavam lançando seus próprios feitiços, então, à distância, os feitiços dos fantasmas provavelmente se pareceriam com os deles. Aliás, Legion estava realmente esmagando um espírito heróico sob os pés. Bob. Aqueles idiotas inúteis. Mas por que estou sentindo a dor de suas derrotas? Não é minha magia que está causando a destruição deles. Hajime Phitum gritou. A maldição da consequência da ação deveria ser uma maldição que fazia com que o alvo amaldiçoado sentisse a dor que infligiu aos outros. Então, por que Hajime Phitum estava sentindo essa dor? Ao contrário de Bob, Gordon e os membros dos Flame Bloods que você usou como receptáculos não são seus subordinados, eles são simplesmente vítimas que tiveram seus corpos roubados. Eu acho que é razoável que a dor sentida por essas vítimas seja devolvida pela maldição da consequência da ação de volta para aquele que a causou, não é? Então a dor que tenho sentido até agora. Droga, não é de admirar que nenhum reforço tenha chegado, Hajime Phitum murmurou. A dor que ele pensava ser a dor infligida por seus subordinados era na verdade uma combinação disso e a dor das feridas infligidas aos corpos usados como seus vasos. E como Bob e os outros foram derrotados pela magia dos espíritos mortos, suas almas foram devoradas por Vandaliel. Como seu comandante, Phitum sentiu que a dor voltou para ele também. Mas, não fique muito convencido. Eu ainda posso lutar. A dor é apenas isso, dor. Isso não vai me matar, Hajime Phitum murmurou, deixando escapar uma risada baixa. Nada vai mudar de um bando de traidores soltos e os restos de um grupo de fanáticos insanos se juntando à batalha. Na verdade, eles apenas fazem mais alvos para Marionette. Vandaliel conseguiu lidar com Marionette devido à sua força normal. Mas Kanako e os outros não podiam fazer o mesmo. Ela, Melissa e Doug eram indivíduos reencarnados, mas como haviam traído Rodcourt, Vandaliel não sabia se ainda estariam protegidos das habilidades de outros indivíduos reencarnados. Legion não tinha nervos ou cérebro, mas seus músculos se moviam em resposta a sinais elétricos. Se Hajime Phitum fosse capaz de controlar qualquer um deles e assumir suas habilidades, a mesa da batalha seria invertida. Não havia fim à vista para esta batalha, esta luta até a morte. Agora, vamos continuar, Hajime Phitum começou. Mas no momento seguinte,
ele gritou e caiu de joelhos mais uma vez. Uma dor terrível o impediu de se levantar, e os corpos de Murakami e Akira, que estavam sob seu controle, começaram a convulsionar de uma maneira peculiar também. Impossível! Bob e os outros já foram destruídos. Por que ainda estou sentindo essa dor? Isso é por causa das almas dos espíritos heróicos que foram derrotados por meus aliados a caminho da cidade. Gufadgar e Sam os coletaram e os trouxeram aqui para mim, disse um Vandaliel fraco e semi-transparente ao aparecer diante de Fitum. Suas bochechas estavam um pouco dilatadas, como se estivesse chupando um doce. O quê? Um clone? Hajime Fitum proferiu em choque. Não, eu usei de experiência fora do corpo dentro da fumaça. Aquele que você feriu até agora é o eu que consiste apenas no meu corpo físico, disse o recém-aparecido Vandaliel. Aquele que acaba de chegar é o eu que consiste apenas em minha alma, disse o físico Vandaliel. Em outras palavras, nós dois somos o verdadeiro eu, disseram os dois em uníssono. Bem, Vandaliel estava controlando seu corpo físico com a habilidade Group Control, então provavelmente era mais preciso dizer que a alma Vandaliel era o corpo principal. Em todo caso, quando Vandaliel se partiu em dois dentro da fumaça, sua alma subiu na carruagem de Sam, encheu sua boca com as almas dos espíritos heróicos que Sam havia reunido para ele e até trocou de emprego enquanto estava nisso. Ele havia considerado escolher God Destroyer para infligir mais dano contra os deuses, mas Hajime Fitum era atualmente uma encarnação física, ele não era um deus puro. Assim, ele decidiu por inimigo divino, pois parecia que seria útil contra uma variedade maior de inimigos. Havia vários outros novos empregos disponíveis, mas Vandaliel precisaria esperar até a próxima oportunidade para considerá-los. Ele também refletiria sobre as melhorias em suas habilidades mais tarde. Achei que meu corpo físico seria capaz de bloquear a maioria das coisas, entende? Agora então, devemos continuar nossa luta até a morte, disse a alma Vandaliel enquanto continuava mastigando o que estava em sua boca. Naquele momento, Hajime Fitum sentiu uma dor ainda mais violenta. A julgar por essa dor, a sensação de perda que estava sentindo e as palavras que Vandaliel acabará de dizer, Hajime Fitum sentiu que algo estava acontecendo com ele. Ele está comendo eles? As almas dos meus espíritos heróicos, bem na minha frente. Fitum pensou em descrença. Embora ele não tivesse muita compaixão, esse ato de Vandaliel foi o suficiente para deixá-lo sem palavras. Mas tanto Fitum quanto seus espíritos heróicos vieram lutar contra Vandaliel até a morte. Eles sabiam que poderiam ser devorados e extintos da existência. Eles se prepararam para isso, na verdade, eles acreditaram que não havia propósito em vir aqui se essa possibilidade não existisse. Ficar de pé. Resista à dor e arranque-lhe a cabeça. Não há do corpo físico, mas há da cabeça da alma. Com o equipamento Demon King, deve ser possível infligir uma ferida profunda na alma, mesmo que eu não consiga quebrá-la. As feridas da alma não podem ser curadas com magia ou habilidades, então esta é minha grande oportunidade. Hajime Fitum disse a si mesmo. Agora, enquanto ele ainda está exultante com a guarda baixa. Quando Hajime Fitum se levantou, seu rosto pálido, sua boca aberta. Uma única palavra silenciosa escapou de seus lábios trêmulos. Não. Seus pés começaram a levá-lo não para Vandaliel, mas para a floresta. O quê? Ei, espere, qual é o significado disso? Não, eu não quero morrer. De jeito nenhum eu quero que minha alma seja quebrada. Eu não quero isso. Meu corpo. O corpo de Hajime não está me obedecendo. Hajime Fitum, não, ele não estava mais em um estado que pudesse ser referido por isso, gritou e começou a correr, tentando escapar de Vandaliel. Parar! Não corra como um tolo, como um aldeão covarde que foi recrutado para lutar contra sua vontade. Nosso inimigo não é do qual você pode escapar. Lute até o fim. Seu corpo vai entrar em colapso de qualquer maneira, sabia? Fitum, o deus das nuvens de tempestade, existia atualmente dentro do corpo de Hajime.
Mas ele não tinha mais controle sobre aquele corpo. Cale-se, cale-se. Não vou mais te ouvir. Fazer de mim um herói, um campeão, tudo isso era besteira. Eu escutei você e veja o que aconteceu. Em vez de derrotá-lo e me tornar um herói, estou em pedaços. Hajime gritou. O controle sobre seu corpo havia sido devolvido a ele. Ao contrário dos anfitriões que se tornaram receptáculos para os espíritos heróicos, Hajime não foi incapacitado, os dois agora estavam fundidos, como se a alma de Hajime tivesse sido engolida pela de Fitun. Até agora, Fitun estava usando o corpo, habilidades e habilidades de Hajime como se fossem seus. Mas tendo sua alma ferida inúmeras vezes durante a batalha com Vandaliel, e com sua força mental desgastada pela dor da maldição da consequência da ação, Fitun tornou-se incapaz de suprimir a alma de Hajime e manter o controle sobre ele. Sob a influência de Fitun, a personalidade de Hajime mudou, mas agora ele voltou ao seu eu original e covarde. Ele estava expondo suas costas indefesas para Vandaliel, mas seu controle sobre Murakami e Akira através de correntes elétricas permaneceu intacto, então ele estava tentando correr, com os dois o seguindo. Mas é claro, ele estava fadado a ser perseguido. Claro, não podemos deixá-lo escapar, podemos? Afinal, eu o ouvi nos chamando de traidores soltos, disse Kanako. Sim. Vandaliel, use suas miragens, por favor, disse Melissa. Conteúdo patrocinado. Sim, sim. Conto com você, Daroak, disse a alma Vandaliel. Kanako apareceu de repente bem diante dos olhos de Hajime. Ele soltou um grito agudo. Fuja, não se aproxime de mim, sua vadia maldita. É uma ilusão. Não pare. A voz de Fitun disse dentro da cabeça de Hajime. Mas impulsionado por seu trauma, ele ignorou a voz de Fitun. Ele fez Murakami imobilizar Kanako com um déficit e empurrou seu equipamento Demon King para ela. No entanto, a Kanako que apareceu na frente dele era uma ilusão criada por Dead Spirit Magic. Mesmo o déficit não conseguiu parar o movimento de uma ilusão. Eu te disse! A voz de Fitun gritou. Mentalmente abalado, Hajime parou de se mover e ouviu o som de algo explodindo atrás dele enquanto um líquido quente borrifava seu corpo. Hajime se virou e gritou ao ver Akira, com o braço de Vandaliel saindo de seu peito. Não tenho rancor contra você, mas você é problemático. Apenas aceite que você escolheu o lado errado e desista, disse Doug. Ele havia usado Decatoncher para manipular o braço que Vandaliel havia cortado anteriormente como uma arma. Naturalmente, a alma de Akira foi devorada. Coberto com o vermelho do sangue de Akira e fragmentos de carne, Hajime caiu de costas no chão. Sam apareceu na frente dele com uma risada triunfante. Morrer como um sapo esmagado é um final muito apropriado para você. Como resultado de seu treinamento repetido, Sam alcançou estranhamente seu objetivo. Ele tornou-se capaz de fazer sua carruagem percorrer tanto o espaço comum quanto o espaço de outra dimensão, separada desta, à vontade. Assim, em vez de ter aparecido na frente de Hajime, era mais preciso dizer que sua carruagem havia atravessado o espaço na dimensão alternativa e depois retornado à dimensão comum naquele local. Mas para Hajime, isso não fazia diferença. Prepare-o, ele gritou em pânico, instintivamente tentando fazer com que Murakami parasse Sam com um déficit. Desvie dele você mesmo! Gritou a voz de Fitun. Agora! Cobrar, disse a voz de Saria de dentro da carruagem de Sam. Sua alma também se tornará a refeição de Bokshan. Disse Rita. As duas irmãs pularam da carruagem para atacar enquanto Hajime parava de se mover. Hajime tentou detê-los com déficit também, mas eles não pararam. Os dois eram armaduras vivas. Se seus braços estivessem imobilizados, eles simplesmente os deixariam para trás, e se suas cabeças estivessem imobilizadas, eles as deixariam para trás. Desmontando-os em pedaços e deixando seus imobilizados para trás, eles atacaram Murakami implacavelmente. Suas armas também foram imobilizadas, mas
eles eram de nível 12. Seus punhos e chutes eram bastante letais. Murakami soltou um grunhido quando os ataques contundentes das irmãs o atingiram. No momento seguinte, o braço de Vandaliel, sob o controle de Doug, devorou a alma de Murakami assim como devorou a de Akira. Agora, recue, disse Sam. Suas filhas pularam de volta na carruagem e ele desapareceu de volta em sua dimensão alternativa. Estou salvo, Hajime pensou por um momento. Mas então uma voz falou atrás dele. Você é o último, não é? Um rosnado baixo acompanhou aquela voz. Hajime se virou para ver Akira com um buraco no peito e Berserk, que havia infestado seu cadáver e estava cobrindo cerca de metade dele. Isis, que transformou uma parte de sua carne para formar seu rosto. E, finalmente, Vandaliel. Hajime gritou. Já que nos conhecemos bem em nossas vidas anteriores, suponho que vou acabar com você. Você tem alguma última palavra, disse Isis. Espere, não me coma. Hajime gritou. Pare com esse absurdo desagradável. Eu não vim e lutei uma batalha até a morte para encontrar um fim como este. Isso tudo é um erro. Fui enganado por esse deus chamado Fitum, estive sob o controle dele o tempo todo. Eu não queria nada disso, juro. Por favor, acredite em mim. Hajime implorou, agora livre do controle de Fitum. Isso é mentira, não é? Vandaliel disse sem emoção. Mesmo no meio do caminho, você deveria ter resistido se quisesse. E, pelo menos, quando seu pronome de primeira pessoa mudou de minério para Boku, tenho certeza de que sua influência foi maior que a dele. TLN, esta é uma parte da história que simplesmente não pode ser traduzida para o inglês, desculpem leitores. Existem vários pronomes para os japoneses se referirem a si mesmos, o equivalente ao inglês you-me. Isso é vagamente baseado no gênero e os homens geralmente usam ori ou boku em situações não formais. Fitum usa minério enquanto Hajime usa boku. Todo diálogo de pensamento de Fitum usa minério. Todas as falas de Hajime e Fitum neste capítulo usam boku, indicando que Hajime recuperou algum controle. Hajime Fitum também usou boku uma vez no capítulo anterior, na linha de diálogo. Seus bastardos, façam alguma coisa. Se não, vou usar meu poder para expurgar todo este lugar junto com seus filhos da puta traidores. O rosto de Hajime se contorceu quando ele percebeu que a verdade havia sido descoberta. Ainda olhando para ele, Vandaliel aplicou Bloodsedinhancemente a Berserk Deadly Venom ao equipamento Demon King que Hajime havia derrubado, quando a mão do cadáver de Akira o pegou. Parece que você se lembra das coisas com muita clareza, disse Vandaliel. Espere, eu não fiz nada de errado, Hajime começou. Não estou devorando sua alma porque você está errado. Estou devorando você porque seria problemático se você viesse tentar me matar novamente porque você é um estorvo. Isso é tudo. Parece que você pode ir em frente, disse Isis. O braço de Akira, controlado por Berserk, desceu balançando. Hajime estava paralisado de medo e indefeso. Seu pescoço ofereceu apenas a menor resistência quando sua cabeça foi cortada. E assim, a batalha final de Fitum, o deus das nuvens tempestuosas, terminou com Hajime Fitum implorando por sua vida de uma maneira feia e uma subsequente decapitação. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Se ele fosse humano, seu estado atual seria equivalente a estar inconsciente, com os olhos rolando para trás e espuma pingando de sua boca. Conteúdo patrocinado. Mas aos olhos de um humano, ele parecia nada mais do que uma enorme silhueta que irradiava luz, então ninguém seria capaz de dizer se ele estava inconsciente ou simplesmente deitado. No entanto, sua desgraça era clara aos olhos dos espíritos familiares. Então, os deuses também podem perder a consciência.
Isso é surpreendente, murmurou Ara enquanto olhava para o deus que estava neste estado vergonhoso. Rodcourt. Ele provavelmente ultrapassou seus limites de várias maneiras. 3 de seus espíritos familiares, mesmo que fossem apenas humanoides criados com sua própria mana, bem como 4 indivíduos reencarnados com sua proteção divina, disse Izumi. O fato de ele ter mudado de jobs também pode ter tido um grande efeito. Que tipo de trabalho ele escolheu? Bem, que bom que ele fez Rodcourt perder a consciência. Eu poderia ter desmaiado se ele continuasse gritando assim, murmurou Kouya. Os 3 baixaram as mãos que cobriam os ouvidos. Claro, os 3 espíritos familiares, equivalentes aos anjos da terra, não tinham ouvidos de verdade. Eles simplesmente cobriram os ouvidos com o hábito que havia permanecido desde quando eram humanos. Ele parecia bem da última vez, quando a alma do déficit Konoe Miyagi foi quebrada aqui. É porque aconteceu antes de ele reencarnar? Aran se perguntou. Murakami, Hajime e Kouya morreram em Ori mais ou menos ao mesmo tempo. Konoe Miyagi tentou atacar Vandaliel do Reino Divino, e sua alma foi destruída pelo contra-ataque de Vandaliel. Você deveria perguntar a Rodcourt, ou pelo menos eu gostaria de lhe dizer, mas não parece que ele vai cair em si por um tempo, disse Kouya. Estou apenas supondo, mas pode ser como você diz, Aran. Ele pode não ter sentido nenhuma dor quando sua alma foi destruída porque foi antes de ele receber novas proteções divinas e reencarnar. A outra possibilidade era que Rodcourt realmente sentiu dor e simplesmente suportou e manteve escondida, mas considerando seu estado atual, parecia justo assumir que tal coisa era impossível para ele. Rodcourt soltou um grito alto quando a alma de Misa foi devorada. Não tinha sido o grito de alguém capaz de suprimir e suportar a dor, e uma dor agonizante, diga-se de passagem. A alma do Gungnir Kaido Kanata foi quebrada depois que ele reencarnou. E ele? Perguntou Izumi. Isso é outra coisa que não saberíamos sem perguntar ao próprio Rodcourt, mas, ou ele estava se contorcendo em agonia, ou fez preparativos para a possibilidade de que a alma de Kanata fosse quebrada. Eu me pergunto qual é, disse Kouya. Isso significa que Rodcourt está atualmente inconsciente porque esperava que Murakami e Hajime vencessem Vandaliel, suspirou Izumi. Rodcourt deu a Murakami e seus companheiros 3 espíritos familiares criados com seu próprio mana para uso com o familiar Spirit Dessin, bem como os poderes de Gungnir e Deficit, reparados por Murakami. Ele até deu a eles a capacidade de se matar, se necessário, no pior cenário. Além disso, ele forneceu a eles todos os tipos de informações por meio de mensagens divinas. Ele se esforçou consideravelmente e não poupou nada. Considerando isso, Izumi provavelmente estava correto ao dizer que Rodcourt havia depositado muita esperança em Murakami. E era provável que os mecanismos suicidas que Rodcourt havia colocado nos 3 o tivessem impedido de bloquear a dor que viria com suas almas sendo devoradas junto com suas proteções divinas e espíritos familiares, fazendo perder a consciência. Izumi e os outros não sabiam se a destruição da alma de Hajime Fitun, que havia sido absorvida pelo deus das nuvens de tempestade Fitun, também afetou Rodcourt. Rodcourt já estava inconsciente naquele momento. Bem, então, o que devemos fazer? Farei um resumo das informações que precisamos dar ao grupo de Asagi e Amal, disse Ara. Entendo informar Mal, mas você tem certeza sobre Asagi? Ele não vai começar a ficar todo empolgado com algum estranho senso de justiça? Disse Izumi, apreensiva com a ideia. Asagi sentiu indignação com o fato de que Vandaliel quebrou almas, e com o fato de que ele as devorou. Izumi estava preocupado com o risco de fazer algo precipitado em seu desejo de impedir Vandaliel, sucumbindo a algum estranho senso de justiça e dever. Bem, acho que é possível, mas, mesmo se ficarmos em silêncio, o grupo de Asagi provavelmente descobrirá que Vandaliel foi e fez alguma coisa, disse Ara. Ah, você está certo. As estátuas de Fitun estão rachando e desmoronando em todo o continente, disse Izumi. Já houve inúmeros incidentes em que as estátuas de deuses feridos rachavam ou sangravam pelos olhos. Mas, neste caso,
O próprio Deus havia morrido. O efeito deste evento não parou no Ducado de Alcrim, onde se localizava a cidade de Mortsi, havia se espalhado por todo o continente Bangaia e até além, para estátuas em outros continentes. Naturalmente, também se espalhou para o Ducado de Birgit, onde Azagi e seus companheiros estavam. Fitum não era particularmente adorado no Ducado de Birgit, e havia poucas estátuas dele lá, mas não era algo que passaria despercebido pelo grupo de Azagi. Sendo esse o caso, não era difícil imaginar que eles se perguntassem se Vandaliel estava envolvido. Suponho que você esteja certo. Nesse caso, seria melhor fornecer detalhes claros o mais rápido possível, disse Izumi. E eu me sinto mal por dizer isso, mas os que foram mortos são o grupo de Murakami e Hajime. Tenho certeza de que Azagi não ficará feliz com isso, mas não será o suficiente para fazer seu sangue subir a cabeça e seguir direto para Vandaliel, acrescentou Kouya. Murakami, Akira, Misa e Hajime, para Azagi e Kouya, esses quatro eram pessoas da mesma escola e indivíduos que compartilharam seu destino de reencarnação. Eles também foram aliados dos Bravers. Mas eles traíram Azagi e Kouya, e Aren e Izumi foram mortos pessoalmente por Murakami. Embora fossem todos indivíduos reencarnados, a relação entre os espíritos familiares e os indivíduos reencarnados que haviam sido destruídos era quase de inimigos. Mesmo Azagi de sangue quente não perderia a calma com essas pessoas sendo devoradas. Kouya quase não sentiu dor por sua perda também, embora ele não dissesse que isso serviu bem, pois ele já os tinha visto morrer em Origin. Sentia pena deles, mas não sentia a raiva de Vandaliel. Na verdade, Kouya se desculpou com Vandaliel pelo fato de ter sido ele quem foi forçado a limpar os traidores de Kouya. Kouya talvez tenha considerado inconscientemente que o grupo de Murakami pagou pelo que fizeram com suas mortes na origem. E Kanako, Doug e Melissa, que deveriam ser aliados de Murakami, parecem ter sido aceitos por Vandaliel. Pensar nisso profundamente faria Kouya se questionar. Mas de quem foi essa transformação? Afinal, era Kanako? Se for esse o caso, Vandaliel deve ter gostado muito dela, pensou Kouya, mas ele rapidamente deixou de lado esses assuntos para os quais não tinha respostas por enquanto. De qualquer forma, contanto que contemos a Azagi e aos outros o que Hajime e aquele deus Fitum também fizeram, ele entenderá que Vandaliel não devorou suas almas sem razão, concluiu. Sim, vou me certificar de explicar isso em detalhes. Pensando bem, o que vamos fazer com Gotouta agora que ela também deixou o grupo de Murakami? Perguntou Ara. Vamos contar a Azagi e aos outros que o Super Sense deixou o grupo de Murakami e parece não querer mais se envolver com Vandaliel. Não faria sentido dizer a ele onde ela está, eles nunca se conheceriam, desde que ela deixou o continente Bangaia, disse Kouya. O que faremos depois disso? Perguntou Izumi. Aren e Kouya olharam ao redor. Os eventos recentes provavelmente causariam um encontro com Aldo e suas forças, e o tratamento da alma ferida de Edgar ainda não havia terminado. Parecia que o Avalon Rico Doujiri havia feito um movimento sobre os filhos de Amemi e Hiroto e Narumi em Origin também. Não faremos nada em particular, disse Ara. Apenas nossas obrigações habituais, disse Kouya. Não havia nada que os espíritos familiares pudessem fazer. Aquele que se dirigia ao encontro com Aldo e suas forças seria Rodcourt, e eles não podiam deixar este reino divino sem a permissão de Rodcourt. Eles também não podiam fazer nada sobre o tratamento da alma de Edgar. Seria possível que eles interferissem no tratamento, mas certamente seria descoberto pela Rodcourt se o fizessem, então era efetivamente impossível. Os espíritos familiares só podiam vigiar a origem, eles não podiam oferecer nenhuma forma concreta de ajuda. Felizmente, as crianças estavam sendo vigiadas por algo como um clone de Vandaliel. Eles provavelmente ficariam bem, desde que nada muito drástico acontecesse. E se eles dessem muita atenção às crianças, era possível que Rodcourt tomasse conhecimento da existência do clone de Vandaliel, Banda. Aliás, também era impossível matar Rodcourt enquanto ele estava inconsciente. Os três eram apenas espíritos familiares, eles foram incapazes de feri-lo. No momento em que tentavam,
seus corpos ficavam completamente imóveis, como se tivessem se transformado em pedra. Sim, vamos fazer isso, e Izumi concordou. Eles se dedicariam completamente a entender o círculo do sistema de transmigração, preparando-se para o futuro, como se Rodcourt estivesse alucinando e nada estivesse fora do comum. As forças de Alda, o deus da lei e do destino, se reuniram em seu reino divino, e havia um grande rebuliço lá dentro, como se alguém tivesse aberto uma colmeia. Aquele deus da guerra, o deus das nuvens de tempestade Fitundono, que foi dito ter sido capaz de derrotar numerosos deuses malignos remanescentes do exército do rei demônio se ele fosse apenas abençoado com a oportunidade, foi devorado, um deus gritou. Fitundono encarnou fisicamente no mundo, liderando mais espíritos heróicos do que a maioria dos deuses comanda, e todos eles foram exterminados. Eles não apenas falharam em matar o rei demônio, mas também não derrotaram nenhum de seus subordinados. Todos os espíritos heróicos indivíduos reencarnados de Rodcourt tiveram suas almas devoradas. Isso é realidade, disse outro deus em completo espanto com a derrota de Fitun. Impossível, regenerar mesmo com sua cabeça, seu cérebro, cortado quase em dois. Mesmo os movimentos do rei demônio Guduranis desaceleraram quando sua cabeça foi ferida. O que diabos ele é? Ele não morrerá a menos que o corpo seja pulverizado, queimado até as cinzas e depois espalhado pelo mundo, um terceiro deus gritou. Deixando de lado o fato de que ele não tem pontos fracos. O que ele é? Mesmo sem usar a técnica que materializou sua alma na batalha contra Espada de Chama Azul, raiz ou feitiço que destruiu a masmorra e destruiu Kuratos Dono, sem usar todo o seu poder, ele destruiu Fitundono, murmurou um quarto, segurando a cabeça com medo da imortalidade de Vandaliel e do poder que ele possuía. Para devorar os espíritos heróicos diante dos olhos de Fitundono. Mesmo que fosse para causar medo nele e afetar sua mente, que método repulsivo, outro deus disse em crítica ao que Vandaliel fez para encurralar mentalmente Hajime e Fitun. Fitundono parecia estar em verdadeira dor enquanto as almas de seus espíritos heróicos eram devoradas. Podemos presumir que isso ocorre porque ele concedeu algum tipo de poder para fortalecer os espíritos heróicos ou seus vasos diretamente. Ou foi o efeito de algum tipo de poder do rei demônio, murmurou ainda outro deus, tentando analisar a situação talvez na tentativa de recuperar alguma compostura. No entanto, essa análise foi amplamente inútil, com seu uso frequente de algum tipo de... Os subordinados de Vandaliel são um problema. Mortos-vivos, monstros, vampiros e outras raças criadas por vida que são capazes de lutar contra encarnações físicas de espíritos heróicos. Com tais subordinados à disposição do rei demônio, qualquer força mal preparada que enviarmos certamente será varrida antes mesmo de alcançar o rei demônio, um deus continuou. Mas mesmo se você disser isso, o que podemos fazer? Se o rei demônio retornar ao outro lado da cordilheira da fronteira, derrotá-lo se tornará uma perspectiva verdadeiramente sem esperança. Devemos derrotá-lo enquanto ele ainda está dentro do reino de Orbaume, mas mesmo se enviarmos os heróis que estamos alimentando, eles não oferecerão resistência e simplesmente morrerão em vão, outro murmurou com medo dos poderosos subordinados de Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Tudo é estranho para começar. O que eles são? Eu posso entender os vampiros. Existem precedentes de vampiros nascidos do nobres ultrapassando o nível 13. Ouvi dizer que o ancestral dos ghouls era gêmeo do ancestral dos vampiros, então eles provavelmente tinham um potencial latente. E eu posso entender os espécimes mortos-vivos cuidadosamente criados que são designados como desastres. Mas por que existe um esqueleto que pode matar um espírito heróico em um único golpe, mesmo que ele não tenha passado pela transformação do espírito heróico na época? E por que existe um monstro do tipo planta, fantasmas de todos os tipos e uma carruagem de mortos-vivos capaz de viajar entre o espaço comum e outra dimensão? Como esses subordinados são criados? Um terceiro gritou, perplexo com a existência de Bonman, Aizen, os Ghosts e Sam. O fato de ele ser poderoso e derrotá-lo seria uma tarefa quase impossível, é algo que já sabíamos. O mais importante é a mãe dele.
Ela tem a proteção divina de vida e é respeitada pelos habitantes da cidade como uma mulher santa. Este é um problema mais problemático do que a força real, outro Deus apontou. De fato, ela ainda não tem influência fora da cidade de Morxi e seus arredores, mas nesse ritmo, pode atingir outros ducados e até todo o reino de Orbaune. O equilíbrio de poder será completamente derrubado. Concordou o outro, temendo a influência religiosa de Darcy e sua iminente disseminação por todo o país. Os indivíduos reencarnados dos quais Rodcourt tanto se orgulhava não passavam disso. Afinal, sua ajuda não é desnecessária? Outro Deus murmurou, deixando de lado o tópico de Vandaliel e levantando a questão de seu relacionamento cooperativo com Rodcourt. Essa pergunta gerou comentários sobre a utilidade dos indivíduos reencarnados. Esse é um julgamento precipitado. Embora Fitundono tenha sido derrotado, ele só foi capaz de encurralar o rei demônio tanto quanto ele fez porque ele encarnou dentro de um indivíduo reencarnado, não foi? Mas no final, por causa desse mesmo indivíduo reencarnado, Fitundono encontrou aquele fim lamentável que todos nós testemunhamos. Havia muitos deuses que pertenciam às forças de Alda. Assim, esta não foi uma discussão ordenada de eventos recentes, era um choque desordenado de opiniões divergentes. Esse foi o grande choque que a derrota completa de Fitun infligiu aos deuses. Vários meses após a reencarnação de Hajime em Lambda, Fitun escapou de seu reino divino, deixou as forças de Alda e agiu como quis, sem dar atenção às opiniões dos outros. Alda havia desistido de convencer Fitun a voltar, mas havia deixado Fitun por conta própria com a expectativa de que conseguiria produzir algum resultado quando enfrentasse Vandaliel e seus aliados. Naquele momento, os deuses pensaram que seria difícil para Fitun derrotar Vandaliel. Vandaliel foi o rei demônio que sucedeu Guduranis, que foi capaz de destruir até mesmo os grandes deuses. Parecia improvável que um único deus fosse capaz de derrotar tal inimigo. Mas ele produziria alguns resultados. Ele derrubaria alguns dos subordinados do rei demônio, e mesmo que ele não tirasse a vida do rei demônio, ele deveria pelo menos ser capaz de feri-lo gravemente ou recuar sem ter sua alma devorada. Os deuses esperavam pelo menos isso de Fitun. O deus dos registros curatos, que havia sido destruído por Vandaliel, era um conselheiro próximo de Alda e ocupava uma posição importante. No entanto, ele não tinha habilidade em combate e não deveria estar na linha de frente da batalha. Iryu-Shukaka, o deus maligno da vida alegre, tinha sido um dos deuses malignos de primeira classe entre os remanescentes do exército do rei demônio. Depois de tomar um vampiro de raça pura como seu recipiente físico, ele estava no mesmo estado que Fitun. Mas não se pode dizer que ele tenha sido proficiente em combate. O papel de Iryu-Shukaka não era um combate físico ou mágico. Ele vinha usando métodos astutos para prender seus inimigos, torturando-os e atormentando-os até uma morte lenta. Assim, Iryu-Shukaka sempre fugiu das batalhas contra os deuses das forças de Alda. Era surpreendente, mas não incrivelmente chocante, que tal deus tivesse sido derrotado ao enfrentar o rei demônio. Mas Fitun era um deus da guerra, não prejudicado de tais maneiras. Ele esteve em campos de batalha como um mortal, e encarnou fisicamente dentro de um corpo humano com o qual ele poderia utilizar plenamente suas proezas em combate. Suas armas não eram particularmente merecedoras de elogios, mas eram duas espadas orixalcum curvas com equipamento Demon King selado dentro. Seu receptáculo tinha sido um dos indivíduos reencarnados de que Rodcourt tanto se orgulhava. Se ele tivesse enfrentado deuses malignos que já estiveram no exército do rei demônio, ele provavelmente os teria derrotado e selado, a menos que houvesse um deus extremamente poderoso. E, no entanto, ele foi derrotado e sua alma devorada, falhando em alcançar qualquer coisa digna de menção. Não era de admirar que os deuses estivessem agitados e descompostos. Se até mesmo Fitun tivesse falhado, o rei demônio poderia ser derrotado? Talvez alguns deuses estivessem começando a duvidar disso. Mas Nineroad, ex-campeão e atualmente um heróico deus do atributo vento, disse em tom agudo: acalmem-se. Os deuses pararam suas discussões improdutivas e voltaram sua atenção para ela.
Alda, o deus da lei e do destino, estava olhando para o mundo com um olhar triste em seus olhos. Nineroade desviou o olhar dos deuses, encarou Alda, ajoelhou-se e curvou-se. Fitum foi destruído, mas fui eu quem o encontrou e o confiou para servir como deus das nuvens de tempestade. Eu assumo a responsabilidade por suas inúmeras ações caóticas. As ações caóticas tomadas por Fitum, Nineroade não se referiam ao fato de Fitum ter deixado ela e Alda para desafiar Vandaliel por conta própria, nem ela se referia ao fato de ele ter usado um dos indivíduos reencarnados enviados por Rodcourt. O fato de ele estar ciente da existência dos indivíduos reencarnados e permanecer em silêncio sobre eles era realmente problemático, mas, neste caso, Nineroade estava se referindo a outra coisa. O que ela considerava problemático era o fato de que ele havia roubado a Força Gordon, os Flameblades e outros de seu livre-arbítrio para usá-los como recipientes para seus espíritos heróicos, e o fato de que ele havia tomado a cidade como refém, independentemente de estar à beira da derrota nas mãos de Vandaliel e seus subordinados. Pode ser um exagero dizer que tais métodos não eram surpreendentes em guerras entre humanos, mas também não poderiam ser descritos como estranhos. Ao sacrificar 20 ou 30 pessoas, forças de combate equivalentes a monstros de nível 12 a 14 poderiam ser preparadas. Um país confrontado com a guerra tomaria tal opção sem hesitação se estivesse disponível. Assim que a guerra começasse, os sacrifícios não chegariam às dezenas, mas aos milhares, talvez até às dezenas de milhares. Considerando isso, abandonar a vida de apenas 20 ou 30 pessoas para produzir uma força poderosa que poderia acabar com a guerra em seus estágios iniciais seria um sacrifício incrivelmente pequeno. Além do mais, neste caso, o inimigo não era uma nação inimiga. Era o Rei Demônio e seus subordinados. Durante a guerra contra o Rei Demônio Guduranis, 90% de toda a população de Lambda na época havia sido perdida. Considerando isso, a vida de 20 ou 30 indivíduos foi um sacrifício quase insignificante. Fitum tomar a cidade como refém não era, novamente, uma tática rara em guerras entre humanos. Ao contrário da Terra e da origem, não havia lei de guerra neste mundo. Aldeias e cidades seriam saqueadas em grandes guerras, e em alguns casos, completamente destruídas com seus habitantes massacrados. Direcionar uma horda de monstros para uma nação inimiga certamente produziria resultados, mas nada seria ganho com isso, pois os monstros tomariam conta das terras. Na verdade, era muito provável que os monstros se multiplicassem e voltassem seus olhos para a nação que começou o tumulto. Mas como o inimigo era o Rei Demônio, era um assunto totalmente diferente. Se ele pudesse ser derrotado ao custo de transformar uma única cidade em um ninho do diabo, até mesmo muitos humanos o aceitariam. As ações de Fitum não foram problemáticas como estratégia para uma guerra humana. Assim, o problema era o fato de que Fitum não era um humano, mas um deus. Ele tinha sido um mercenário lendário como mortal, mas como deus, ele tinha sido um deus que lutou contra os deuses do mal, o deus das nuvens de trovão, sob o comando do heróico deus Nineroad, que servia a Alda, o deus da lei e do destino. Ele tinha sido um deus que deveria ensinar aos mortais o que era certo, mostrar-lhes os ideais dos deuses, puni-los às vezes e perdoá-los em outras, levando-os a um caminho melhor. Os deuses não pediram a seus crentes que fossem sonhadores que ignorassem a realidade ou fossem excessivamente otimistas. Os deuses sabiam que seus crentes não podiam se sustentar no ar, que não podiam manter os ensinamentos dos deuses o tempo todo e que havia momentos em que precisavam cometer os pecados sobre os quais os deuses os advertiam. Mas não haveria esperança para o mundo se os deuses não fizessem nada além de explicar a realidade diante dos olhos dos crentes. O povo perderia seu conhecimento do bem e do mal, eles não saberiam mais qual era o caminho correto. Seus corações cairiam no caos e o mundo enfrentaria a ruína. Era por isso que os deuses constantemente definiam seus ensinamentos e se esforçavam para levar as pessoas a um caminho melhor. Era nisso que Alda e os deuses que o serviam acreditavam. E ainda, como um deus, Fitum declarou guerra a Vandaliel usando os mesmos métodos que os humanos usariam. Esse era o problema. Os deuses começaram a murmurar entre si. De fato,
Seria uma questão diferente se os ensinamentos de Fitundono fossem sobre um senso de auto-sacrifício, a importância da devoção de oferecer sua vida para o bem maior, mas, para começar, não havia um único entre os recipientes que oferecesse seu corpo voluntariamente. Eles foram incapacitados pelo próprio Deus que adoravam para que seus corpos pudessem ser usados. Não seria exagero chamar isso de traição. De fato, se Fitum fosse um Deus cujos ensinamentos fossem de auto-sacrifício e devoção, suas ações poderiam ter sido defendidas até certo ponto. Mas ele nunca havia ensinado algo assim. No entanto, ele também nunca havia ensinado a eles a crueldade egoísta que havia demonstrado na batalha contra Vandaliel. Os ensinamentos de Fitum foram sobre a importância de ter perseverança para continuar melhorando a cada dia, de valentia e bravura. Desde que se tornou um deus, Fitum escondeu o desejo de batalha que possuía como mercenário. Foi exatamente por isso que suas ações foram tão profundamente pecaminosas. Estou disposto a aceitar qualquer punição. Você pode até me empalar com as estacas da lei e tirar minha divindade de mim, disse Nineroad, oferecendo-se para pagar o preço pelos pecados de Fitum. Mas Alda abanou a cabeça. Não há necessidade disso, Nineroad. Afinal, quem não puniu Fitum e o deixou fazer o que quisesse sou eu. E também foi um fracasso de minha parte não ter percebido suas verdadeiras intenções. Mas Nineroad começou a protestar. E nesta situação atual, não podemos nos dar ao luxo de puni-lo, continuou Alda. Nineroad era o líder dos deuses do atributo vento, tendo assumido o papel de Xizarion, o deus do vento e da arte, que havia sido destruído pelo rei demônio Guduranis. Com o surgimento do rei demônio Vandaliel, as forças de Alda estavam passando os dias reunindo suas forças. Eles não podiam se dar ao luxo de impor uma punição pesada a Nineroad, empalando-a com as estacas da lei e despojando-a de sua divindade, quando ela ocupava uma posição tão importante. Nineroad dono, todo Deus que se reuniu aqui entende a extensão de sua sinceridade. Mas eu quero que você entenda que devemos preencher a lacuna que foi deixada pela destruição de Fitum, e que sua expiação será alcançada através da derrota do rei demônio Vandaliel, disse Niltark, o deus do julgamento. Entendido, Niltark dono, disse Nineroad, balançando a cabeça e dando um passo para trás. Mas o que vai acontecer agora? Perguntou Niltark, continuando a discussão. Se os humanos souberem das ações de Fitum dono, eles não irão todos se inclinar para a facção de vida? Vandaliel está escondendo dele sua verdadeira natureza e já conquistou o coração do povo da cidade. Os humanos não saberiam que este incidente foi causado por Fitum dono, um deus sugeriu com otimismo. A maioria dos espíritos heróicos também foi derrotada pelos subordinados do rei demônio sem conseguir chegar à cidade, apenas 2 deles foram vistos se aproximando do portão da frente pelos humanos da cidade. Este incidente não seria tratado como se tivesse sido causado por um mero ataque de bandidos, sem relação com os deuses? Fitum usou o indivíduo reencarnado Hajime como um recipiente, enquanto os espíritos heróicos usaram aventureiros como Gordon e os Flame Blades. Os humanos comuns só foram capazes de percebê-los com a aparência dos próprios vasos. A transformação do espírito heróico e a transformação de Deus usada pelos espíritos heróicos e Fitum não produziram nenhum sinal visível, como pilares de luz descendo do céu. De longe, a única diferença visível era que seus corpos brilhavam um pouco. Eles podem ter uma aparência mística, mas pode-se presumir plausivelmente que eles lançaram encantamentos de atributos de luz sobre si mesmos. Conteúdo patrocinado. Mas Niltark rejeitou essa visão. É muito otimista pensar que esse será o caso. Fitum pegou as armas Orixalcum armazenadas em sua própria igreja, bem como o equipamento do rei demônio. Isso provavelmente confirmará uma conexão entre ele e sua igreja. Realmente, para o povo daquela cidade, este foi um grande incidente. Se uma investigação completa for conduzida não apenas sobre os 2 espíritos heróicos que apareceram no portão da frente, mas também sobre aqueles que desafiaram Vandaliel, a verdade provavelmente será revelada em um futuro próximo, concordou Nineroad. Mesmo assim, é improvável que eles percebessem que era o próprio Fitum dono,
Mas, eles podem acreditar que o indivíduo reencarnado chamado Hajime Nui era um herói que foi criado por Fitun Dono. Afinal, muitos humanos perceberam que muitos deuses estão alimentando heróis atualmente. Vandaliel não absorveria o equipamento do Rei Demônio? Se o fizer, a conexão com Fitun Dono pode ser ocultada. Por mais influente que ele seja naquela cidade, sem nenhuma evidência, suas palavras não serão acreditadas em outras cidades e outros ducados, disse o deus otimista. Talvez, mas, de qualquer forma, não haverá como esconder o fato de que este incidente foi relacionado a Fitun daqueles com bons olhos e ouvidos, disse Alda. Procure por si mesmo, outra estátua de Fitun desmoronou como areia. Agora que Fitun havia sido destruído e sua alma devorada, as estátuas dele estavam rachando, quebrando e desmoronando, uma após a outra. E isso estava ocorrendo mais rapidamente e de forma mais proeminente em áreas onde a adoração de Fitun era mais difundida. Isso não se limitou apenas à cidade de Morxi e ao ducado de Alcrim. Era algo que estava ocorrendo em todo o reino de Orbaume, em todo o continente Bangaia, em todo o mundo de Lambda. Não havia mídia social ou internet que permitisse o compartilhamento de informações neste mundo. Mas as estátuas de Fitun estavam sendo destruídas em uma escala em que tais coisas não eram necessárias para que a notícia se espalhasse. Aqueles que sabiam que os deuses estavam mais ativos desde vários anos atrás estariam particularmente interessados neste incidente. Pardarta, a deusa do fluxo, o deus subordinado que protegeu Peria, a deusa da água e do conhecimento enquanto ela continuava a dormir, não estava presente na reunião dos deuses. No entanto, os jovens deuses enviados por Alda e os outros deuses como seus reforços foram todos para o reino divino de Alda. Pardarta foi o único que restou aqui. Mas havia um deus que se escondeu e veio aqui depois de sentir que não havia mais nenhum obstáculo presente. Bem-vindo, Oné-sama, disse Pardarta. Desde quando eu sou sua irmã mais velha? Hiklen perguntou com uma carranca. Eu sou realmente seu superior, mas você já foi um espírito familiar criado por minha irmã Peri e agora ascendeu como um deus. Seria mais correto referir-se a mim não como irmã, mas como tia ou tio. Sou um deus de ambos os sexos, ou de nenhum. Para começar, não havia um único entre os recipientes que oferecesse seu corpo voluntariamente. Eles foram incapacitados pelo próprio Deus que adoravam para que seus corpos pudessem ser usados. Não seria exagero chamar isso de traição. De fato, se Fitun fosse um deus cujos ensinamentos fossem de alto sacrifício e devoção, suas ações poderiam ter sido defendidas até certo ponto. Mas ele nunca havia ensinado algo assim. No entanto, ele também nunca havia ensinado a eles a crueldade egoísta que havia demonstrado na batalha contra Vandaliel. Os ensinamentos de Fitun foram sobre a importância de ter perseverança para continuar melhorando a cada dia, de valentia e bravura. Desde que se tornou um deus, Fitun escondeu o desejo de batalha que possuía como mercenário. Foi exatamente por isso que suas ações foram tão profundamente pecaminosas. Estou disposto a aceitar qualquer punição. Você pode até me empalar com as estacas da lei e tirar minha divindade de mim, disse Nineroad, oferecendo-se para pagar o preço pelos pecados de Fitun. Mas Alda abanou a cabeça. Não há necessidade disso, Nineroad. Afinal, quem não puniu Fitun e o deixou fazer o que quisesse sou eu. E também foi um fracasso de minha parte não ter percebido suas verdadeiras intenções. Mas Nineroad começou a protestar. E nesta situação atual, não podemos nos dar ao luxo de puni-lo, continuou Alda. Nineroad era o líder dos deuses do atributo vento, tendo assumido o papel de Xizarion, o deus do vento e da arte, que havia sido destruído pelo rei demônio Guduranis. Com o surgimento do rei demônio Vandaliel, as forças de Alda estavam passando os dias reunindo suas forças. Eles não podiam se dar ao luxo de impor uma punição pesada a Nineroad, empalando-a com as estacas da lei e despojando-a de sua divindade, quando ela ocupava uma posição tão importante. Nineroad dono, todo Deus que se reuniu aqui entende a extensão de sua sinceridade.
Mas eu quero que você entenda que devemos preencher a lacuna que foi deixada pela destruição de Fitum, e que sua expiação será alcançada através da derrota do rei demônio Vandaliel, disse Niltark, o deus do julgamento. Entendido, Niltark dono, disse Nimeroad, balançando a cabeça e dando um passo para trás. Mas o que vai acontecer agora? Perguntou Niltark, continuando a discussão. Se os humanos souberem das ações de Fitum dono, eles não irão todos se inclinar para a facção de vida? Vandaliel está escondendo dele sua verdadeira natureza e já conquistou o coração do povo da cidade. Os humanos não saberiam que este incidente foi causado por Fitum dono, um deus, sugeriu com otimismo. A maioria dos espíritos heróicos também foi derrotada pelos subordinados do rei demônio sem conseguir chegar à cidade. Apenas 2 deles foram vistos se aproximando do portão da frente pelos humanos da cidade. Este incidente não seria tratado como se tivesse sido causado por um mero ataque de bandidos, sem relação com os deuses? Fitum usou o indivíduo reencarnado Hajime como um recipiente, enquanto os espíritos heróicos usaram aventureiros como Gordon e os Flame Blades. Os humanos comuns só foram capazes de percebê-los com a aparência dos próprios vasos. A transformação do espírito heróico e a transformação de Deus usada pelos espíritos heróicos e Fitum não produziram nenhum sinal visível, como pilares de luz descendo do céu. De longe, a única diferença visível era que seus corpos brilhavam um pouco. Eles podem ter uma aparência mística, mas pode-se presumir plausivelmente que eles lançaram encantamentos de atributos de luz sobre si mesmos. Conteúdo patrocinado. Mas Niltark rejeitou essa visão. É muito otimista pensar que esse será o caso. Fitum pegou as armas Orixalcum armazenadas em sua própria igreja, bem como o equipamento do rei demônio. Isso provavelmente confirmará uma conexão entre ele e sua igreja. Realmente, para o povo daquela cidade, este foi um grande incidente. Se uma investigação completa for conduzida não apenas sobre os 2 espíritos heróicos que apareceram no portão da frente, mas também sobre aqueles que desafiaram Vandaliel, a verdade provavelmente será revelada em um futuro próximo, concordou Nineroad. Mesmo assim, é improvável que eles percebessem que era o próprio Fitum dono, mas eles podem acreditar que o indivíduo reencarnado chamado Hajime Nui era um herói que foi criado por Fitum dono. Afinal, muitos humanos perceberam que muitos deuses estão alimentando heróis atualmente. Vandaliel não absorveria o equipamento do rei demônio? Se o fizer, a conexão com Fitum dono pode ser ocultada. Por mais influente que ele seja naquela cidade, sem nenhuma evidência, suas palavras não serão acreditadas em outras cidades e outros ducados, disse o deus otimista. Talvez, mas, de qualquer forma, não haverá como esconder o fato de que este incidente foi relacionado a Fitum daqueles com bons olhos e ouvidos, disse Alda. Procure por si mesmo, outra estátua de Fitum desmoronou como areia. Agora que Fitum havia sido destruído e sua alma devorada, as estátuas dele estavam rachando, quebrando e desmoronando, uma após a outra. E isso estava ocorrendo mais rapidamente e de forma mais proeminente em áreas onde a adoração de Fitum era mais difundida. Isso não se limitou apenas à cidade de Morxi e ao ducado de Alcrim. Era algo que estava ocorrendo em todo o reino de Orbaume, em todo o continente Bangaia, em todo o mundo de Lambda. Não havia mídia social ou internet que permitisse o compartilhamento de informações neste mundo. Mas as estátuas de Fitum estavam sendo destruídas em uma escala em que tais coisas não eram necessárias para que a notícia se espalhasse. Aqueles que sabiam que os deuses estavam mais ativos desde vários anos atrás estariam particularmente interessados neste incidente. Pardarta, a deusa do fluxo, o deus subordinado que protegeu Peria, a deusa da água e do conhecimento enquanto ela continuava a dormir, não estava presente na reunião dos deuses. No entanto, os jovens deuses enviados por Alda e os outros deuses como seus reforços foram todos para o reino divino de Alda. Pardarta foi o único que restou aqui. Mas havia um deus que se escondeu e veio aqui depois de sentir que não havia mais nenhum obstáculo presente. Bem-vindo, Oné-sama, disse Pardarta. Desde quando eu sou sua irmã mais velha? Hiklen perguntou com uma carranca. Eu sou realmente seu superior,
mas você já foi um espírito familiar criado por minha irmã Peri e agora ascendeu como um deus. Seria mais correto referir-se a mim não como irmã, mas como tia ou tio. Sou um deus de ambos os sexos, ou de nenhum. Descida do espírito familiar, nível 7. Revogação de canto, nível 2. Habilidades únicas. Odin, nível 10. Target Radar, dono de uma certa quantidade de Death Attribute Mana. Proteção divina da Rodcourt. Ocultação de status. Fuga de emergência, suicídio. Nome, Misa Anderson. Raça, elfo. Idade, 2 anos, aproximadamente 15 anos na aparência. Título, indivíduo reencarnado. Trabalho, usuário do vento. Nível, 0. Histórico de trabalho, mago, mago do atributo do vento, ladrão, espião, explorador, empunhador de cajado. Atributos. Vitalidade, 109.274. Mana, 200.016. Força, 950. Agilidade, 7.948. Resistência, 4.719. Inteligência, 8.110. Habilidades passivas. Resistência a doenças e venenos, nível 10. Resistência ao atributo da morte, nível 5. Magia de atributo vento, nível 6. Detectar presença, nível 6. Intuição, nível 4. Autoaprimoramento, transformação de vapor, nível 10. Taxa de recuperação de mana aumentada, nível 5. Habilidades ativas. Magia de atributo vento, nível 10. Controle de mana, nível 9. Técnica de luta desarmada, nível 3. Tiro com arco, nível 5. Técnica da adaga, nível 3. Coordenação, nível 5. Passos silenciosos, nível 10. Sobrevivência, nível 4. Salva-vidas, nível 6. Arrombamento, nível 2. Armadilha, nível 3. Descida do espírito familiar, nível 6. Ultrapassar limites, nível 2. Magia espiritual, nível 1. Habilidades únicas. Sylphid, nível 10. Target Radar, dono de uma certa quantidade de Death Attribute Mana. Proteção divina da Rodcourt. Ocultação de status. Fuga de emergência, suicídio. Murakami, Akira e Misa. 3 indivíduos reencarnados. Murakami e Akira tentaram melhorar suas habilidades e valores de atributos de forma diversificada em pouco tempo. Misa abandonou a ideia de se envolver em combate físico e pretendia se especializar no uso de Sylphid para coletar informações. Ao adquirir empregos do tipo mago, ela aprendeu magia espiritual por acaso, talvez porque reencarnou no corpo de um elfo. A fim de encurtar o tempo que ele precisava para adquirir habilidades, Murakami usou sua habilidade atribuível ativa para adquirir técnica de luta assassina. Assim, ele não adquiriu a habilidade técnica de assassino que normalmente seria necessária para adquirir a técnica de combate de assassino. No entanto, apesar de seus esforços, os 3 conseguiram adquirir valores de atributos equivalentes aos dos aventureiros da classe A, mas seus níveis de habilidade não aumentaram como eles queriam. Suas principais habilidades de combate permaneceram não despertas, então sua força geral era equivalente à classe B. Eles receberam um tremendo apoio de Rodcourt, anéis para abrigar espíritos familiares para que não fossem destruídos por Vandaliel durante sua descida, e a habilidade Emergency Escape, Suicide, que permitiria que eles cometessem suicídio imediatamente para que suas almas escapassem para Rodcourt. Reino Divino. Murakami recebeu até as habilidades imperfeitas Pseudo-Gungnir e Pseudo-Deficit, que Rodcourt juntou e reparou de seus fragmentos quebrados. A transferência dessas habilidades ocorreu quando Murakami usou a habilidade familiar Spirit desse em ponto. No entanto, durante a batalha real, a luta foi deixada para Murakami,
que era o mais capaz entre os três em combate corpo a corpo. Akira o apoiou com previsões do futuro usando Odin, enquanto Misa usou Sylphid para tentar explorar quaisquer lacunas na defesa de Vandaliel. Como resultado, eles foram derrotados por Vandaliel sem sequer conseguir acertar um golpe. O nível de Murakami está baixo, Akira está prestes a mudar de classe e Misa acabou de passar por uma mudança de classe porque os três encontraram barreiras em seu desenvolvimento, impedindo-os de aumentar seus níveis ainda mais. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.